Olá pessoal, tudo bem? Então, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa, né? Que nós vamos aí iniciar. Mas antes de iniciar a aula, eu preciso chorar um pouquinho. Estou me sentindo um pouco abandonada pelos meus alunos. Sumiram, não me dão um retorno, não me fazem uma pergunta, né? Estou sentindo falta de vocês, por isso que resolvi fazer esse choro antes de iniciarmos as nossas aulas. Então, vamos ver se sentem um pouquinho de pena dessa professora aqui e me dão um oi, ao menos, que eu estou com saudade de vocês. Vamos hoje começar uma aula aí. Tempinho fresco, graças a Deus choveu, né? Porque estamos precisando um pouquinho de água. Um pouquinho não, estamos precisando de muita água. Espero que vocês todos estejam se cuidando. E eu gostaria realmente que vocês pudessem, né? Estar me dando um retorno de como que está sendo a questão dos vídeos, os PDFs que eu estou encaminhando, se vocês estão conseguindo entender a matéria, se está faltando o que está, quais são as dúvidas, né, que está restando das matérias que nós encaminhamos ali no Class. Eu gostaria realmente que vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, né, algum questionamento, vocês possam fazer. No horário de aula eu estarei online, como estou em todas as aulas de vocês, nos nossos horários, para nós podermos conversar um pouquinho. Sei que alguns têm um pouquinho de dificuldade de acesso à internet, entendo a respeito. Podem constar lá as perguntas até mesmo nos comentários do Class, ou me encaminhar por e-mail, que eu sempre estarei verificando para poder respondê-los, né? O que nós não podemos é deixar dúvidas a respeito do material e da matéria que nós estamos encaminhando, até porque vocês precisam ter realmente conhecimento do que nós estamos trabalhando. Eu sei que está sendo um semestre atípico, né? Ele por uma situação totalmente aleatória às nossas vontades, nós tivemos que trabalhar dessa forma, e posso ter certeza que nós professores estamos fazendo o máximo para podermos estar mais perto de vocês, mesmo que virtualmente, né? A instituição não está medindo esforços também para estarmos nos preparando para estarmos aí passando a matéria para vocês. E acredito que é um período diferenciado para todos, né? Nós também entendemos que muitos têm família, todos temos família, claro, mas muitos têm o compromisso com filhos, com esposo, com esposa, o trabalho, né? E que é um momento um pouco frágil, que nos deixa um pouco fragilizados. Mas vamos superar isso com fé. E eu vou fazer um apelo aqui que eu até agora não tinha feito, mas vamos nos cuidar, realmente vamos nos cuidar, porque a situação parece que está complicando um pouquinho, porque algumas pessoas não acreditam no que realmente está acontecendo, ou preferem não acreditar, né? Mas nós precisamos, além de tudo, né, que precisamos enfrentar nesse momento, nós precisamos ter algo em mente, que nada tem mais valor do que nossa vida, né? Então, precisamos nos cuidar. Se nós precisarmos sair, que possamos estar nos protegendo, protegendo quem nós amamos, né? Agora chegou um momento em que nós precisamos realmente entender que nossa vida é o bem maior,
né? Até porque nos foi dada por Deus. E espero que todos estejam bem. Eu tenho certeza que cada um na medida do possível. E antes de começar a matéria, eu quero realmente me colocar à disposição, que muitas vezes a gente conversa, a gente brinca, né, em sala de aula, porque o contato físico ele é diferenciado. E ali nós tínhamos um contato em que nos dava a liberdade de brincadeiras. Aqui também nós temos, só que não é momentâneo, não é aquela questão instantânea, né? Então, diante disso, eu sei que nós temos muitas situações que passam em nossas cabeças nesses momentos, assim. Eu quero me colocar à disposição. Saibam que, além da professora Janaína, vocês têm uma amiga. E se vocês precisarem conversar, aleatório, fora do que seja em relação à nossa matéria, vocês possuem o meu contato. Fiquem à vontade para estar me chamando, para nós bater um papo. Eu tô aqui em casa precisando conversar com alguém. Chama a professora Janaína e vamos dar umas risadas aí, vamos conversar um pouquinho. Deixar a coisa fluir, né? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa matéria de hoje com um contrato chamado contrato de empreitada. Nós terminamos, o último contrato que nós vimos foi o contrato de prestação de serviço, que vocês verificaram que é quando eu contrato alguém para prestar um determinado serviço sem um vínculo empregatício. E hoje nós vamos falar sobre o contrato típico, uma outra modalidade, que é o contrato de empreitada. Eu estou abrindo os artigos aqui para nós conversarmos a respeito. Então vamos lá. Vamos tirar o som do note também, né? Porque, por favor. Pessoal, quando eu falo em contrato de empreitada, eu preciso analisar os artigos 610 a 626 do Código Civil, que eu já estou aqui com os meus artigos abertos para poder trabalhar um pouquinho com vocês. Esse contrato de empreitada, ele é um contrato típico porque ele consta, especificamente no Código Civil. Ele está lá tipificado, ele tem todas as normas, né? A regulamentação no Código Civil, o que torna um contrato típico. Iniciamos pelo 610, que tem a sua regulamentação. Quando eu falo em contrato de empreitada, a primeira coisa que eu tenho que lembrar e analisar de um contrato de empreitada é se existem os elementos inerentes a esse contrato. Porque quais são os elementos inerentes a esse contrato? Nós precisamos identificar os elementos subjetivos, os elementos objetivos e a questão essencial em relação a um contrato de empreitada que chamamos do preço, né? Então, precisamos ter os elementos subjetivos, objetivos e preço. Quando eu falo em elementos subjetivos e objetivos, eu tenho certeza absoluta que vocês lembram do que eu estou falando, porque nós já tratamos em relação ao contrato de compra e venda essa questão desses elementos. Os elementos subjetivos, nós vamos analisar o quê? As partes do contrato, né? Quem são as partes, quem são os contratantes, quem estão pactuando, quem está manifestando a sua vontade em criar um vínculo contratual. E aqui, da mesma forma em que nós analisamos as partes de um contrato de compra e venda, nós precisamos analisar a capacidade civil dos contratantes num contrato de empreitada.
Porque se ele tem por finalidade, né, a execução de uma obra certa e determinada, eu preciso entender que uma das partes vai ter que ter capacidade para executar essa obra. Não basta uma capacidade civil, ele precisa uma capacidade de execução, né? Então, isso nós temos que analisar. Vocês não, acho que vocês estão ouvindo um barulhinho, vocês não estranham, o meu cachorro querendo, implicando porque ele quer ir para ir lá para a sala e ele está aqui comigo, né? Então, vocês não estranhem esse pequeno barulho. Então, vamos lá. Então, a questão subjetiva é analisar em si as partes, porque eu preciso verificar se eles têm a capacidade civil, além da capacidade de pagamento, porque o dono da obra vai ter que pagar o valor, e a capacidade, além do pagamento, da parte contrária de executar aquela obra pelo qual ele está se comprometendo, tá? Essas são as duas questões principais em relação à análise subjetiva, perdão. Claro que nós não podemos esquecer de visualizar a questão, né? Nós não podemos esquecer de visualizar a questão de capacidade civil, a questão da idade, né? Se eu posso ou não firmar um negócio jurídico, porque o contrato de empreitada é um negócio jurídico como os demais e eu preciso dos requisitos do artigo 104 do Código Civil. O outro elemento pelo qual eu preciso observar é o elemento objetivo. O que significa a questão dos elementos objetivos? É o analisar o objeto do contrato. E no contrato de empreitada, nós vamos ver um pouquinho para frente que o objeto deste contrato é obra, é a execução de uma obra, né? Alguém vai contratar uma pessoa para que essa pessoa realize a execução de uma obra específica. Essa obra, nós vamos ver para frente a forma que ela pode ser contratada. E por fim, lógico, tem que ser uma questão lícita, estar dentro das normas, né? Das normas do plano diretor do município competente. Ela precisa estar com o regramento, observar a questão do direito de construir, o direito de vizinhança, que está dentro do Código Civil, para que esse objeto desse contrato ele seja realmente possível, determinado. Nós vamos ver que ele vai ser determinado, né, certo? Então, nós precisamos analisar esse elemento também no contrato de empreitada. E por fim, o contrato de empreitada, ele sempre vai ter um preço, um valor, uma retribuição àquela pessoa que vai executar essa obra. E esse valor, ele sempre vai estar específico no contrato. Tá? Ele vai estar fixado no contrato. Ele é um elemento essencial do contrato de empreitada. A partir do momento em que eu consigo identificar a existência dos elementos subjetivos, objetivos e a questão do preço, eu entendo que o elemento subjetivo, né, que são as partes de sua capacidade, eu preciso denominá-los. Eu preciso classificar quem são essas partes, como que nós vamos chamá-los no contrato de empreitada. Porque lá no contrato de prestação de serviço, nós temos o prestador de serviço e o dono do serviço. Lá no contrato de compra e venda, nós temos o quê? O comprador e o vendedor, né? E aqui na empreitada, as partes nós vamos chamá-los de empreiteiro e o dono da obra. O empreiteiro é aquele que também pode ser um empresário, que tem uma empresa, né, uma pessoa jurídica, é aquele que tem a obrigação de executar a obra, aquele que foi contratado para entregar uma obra num prazo fixado no contrato. E o dono da obra
é aquele que contrata o empreiteiro, aquele que tem a obrigação de efetivar o pagamento do valor fixado, né, nesse contrato de empreitada. O objeto desse contrato, já falei que é a execução de uma obra. E quando eu falo de execução de uma obra, eu tenho que entender que o objeto é a entrega de uma obra futura, né? Por quê? Porque ele vai ter um prazo para entregar essa obra. Desculpa. Sempre que nós falamos em entrega de uma obra, o prazo para entregar essa obra, nós temos que entender que essa obra ela não é aleatória, ela vai ter um projeto a ser seguido. Significa que o objeto vai estar delimitado, especificado no contrato. O empreiteiro ele vai ter condições de identificar qual é a obra, qual é o objeto que ele tem que entregar ao final do contrato. Sendo que o preço, né, a retribuição estipulada em relação a esse contrato, ele vai ser equivalente à obra que constar ali no contrato. Que futuramente nós vamos observar que a questão de possibilidade ou não da alteração do valor ou do projeto apresentado. Se é possível essa alteração, se não é possível e quais são as suas consequências. Por isso, quando nós realizamos um contrato de empreitada, nós temos a obrigação, né? Eu digo que é a obrigação de constar, temos que ter o cuidado de constar nesse contrato de empreitada, quando for a cláusula lá que nós formos fixar o objeto desse contrato, nós temos que ter um cuidado muito grande em especificar minuciosamente, né? Colocar todas as qualidades, todas as especificações que nós queremos em relação a essa obra que nós estamos contratando, para evitar futuros questionamentos em relação a inadimplemento contratual ou para evitar futuros problemas em relação mas não constava no contrato, o empreiteiro se recusar a realizar, ou o empreiteiro falar, constava no contrato, não constava no contrato, você tem que me pagar. Então, eu sempre falo que quando nós vamos realizar um contrato de empreitada, nós temos que ter um cuidado especial em relação à delimitação do objeto, para que futuramente a gente não tenha problema para uma discussão contratual em relação a pagamento, em acréscimo de projeto ou não, ok? Então, é uma das coisas que além de todos os requisitos do contrato, na sua formação, na sua formação do contrato de empreitada, uma das coisas que eu acho de suma importância é a delimitação do objeto. Porque muitas vezes nós percebemos discussões absurdas em relação a um projeto, a uma execução de uma obra, né, uma discussão de um contrato de empreitada, porque não constava. Porque vocês sabem que toda obra, toda empreitada contratada, ela vai precisar de um projeto. E esse projeto ele vai ter todo o memorial do que se faz necessário, né? Então, consta lá na cláusula do objeto, conforme o projeto anexo. E eu digo assim, eu sei que dá um pouquinho mais de trabalho, mas não custa nada vocês protegerem o cliente de vocês. Consta lá, o contrato vai ficar enorme, não tem problema. Colaciona na cláusula, que é o objeto do contrato de empreitada de vocês, todas as especificações do contrato que vocês precisam, para futuramente não ter nenhum problema em relação a isso. E a questão da retribuição é o que eu falei para vocês, é o preço, né? É um elemento essencial ao contrato. Eu preciso ter um preço, uma retribuição por essa empreitada, por essa construção, por essa obra que o empreiteiro vai executar.
Esse preço, nós vamos ver ali um pouquinho mais para frente, que a forma que ele vai ser pactuado, né? Para nós podermos futuramente cobrar o dono da obra se ele não realizar o pagamento conforme pactuado. É algo que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Primeiro, nós precisamos classificar esse contrato. Muitos questionam que existe uma possibilidade de fazer uma confusão em relação a um contrato de prestação de serviço e o contrato de empreitada. Só que nós precisamos diferenciar que o contrato de empreitada ele é específico para a obra, tá? E o contrato de prestação de serviço, vocês vão geralmente contratar um autônomo. Ele não vai ter uma relação de emprego. Não sei se vocês têm o conhecimento, mas vamos para o poder público. Geralmente, né, o que se faz hoje quando se tem uma licitação para contratar médicos, quando quando se ofertou o concurso público e não foi todas as vagas, né, não teve candidato suficiente, né, para essas vagas, ou até foram aprovados no concurso, mas quando foi feito a nomeação lá, quando foi feito o edital para eles se apresentarem, para serem nomeados, não tiveram mais interesse e ainda continua tendo a necessidade do poder público em ter uma prestação de serviços médicos, por exemplo, ou odontológicos, e a possibilidade de uma contratação. Mas isso, lógico, precisamos comprovar que teve um concurso público o qual não teve, né, candidatos ou não supriu a necessidade. Aí se faz um contrato, isso é exceção, faz um contrato de prestação de serviço, né? Então, contrata-se uma pessoa jurídica para prestar serviços odontológicos, para a prestação de serviços médicos. E quando as obras do município também, geralmente é feito um contrato com pessoas jurídicas, que são as chamadas empreiteiras, para executar determinada obra. Eu digo isso porque uma vez eu me deparei com uma situação em que o projeto apresentado, eu acredito que... Porque assim, quando você contrata faz um contrato de empreitada, você como dono da obra, você tem a obrigação de entregar um projeto para o empreiteiro seguir. Significa que esse projeto ele tem que ter todos os detalhes. Eu me deparei uma vez com uma discussão de um contrato de obra particular em que não constava banheiro na obra. Era tipo um salão de festa e não constavam os banheiros no projeto. E foram discutir a respeito desses banheiros com o empreiteiro, mas realmente não existia possibilidade, porque no projeto não constava esses banheiros, né? Então, nós não podemos misturar essa questão de empreitada com prestação de serviço, porque são contratos totalmente diferentes, com finalidades diferenciadas. Nós, antes de entrarmos nas questões específicas de prazo, forma de pagamento, responsabilidades e direitos dos empreiteiros e donos de obra, nós precisamos classificar esse contrato. Então, tivemos conhecimento do contrato, vamos analisar esse contrato, né? Primeira coisa, conseguimos observar quais são os elementos subjetivos, objetivos e identificamos o preço, essa remuneração pelo qual nós precisamos, o dono da obra precisa pagar ao empreiteiro. Nós também precisamos classificar esse contrato. Por quê? Porque em algumas situações a classificação, para nós sabermos
se numa futura discussão nós conseguimos pedir uma nulidade ou não por falta de requisito formal, né? Então, o próximo passo é nós classificarmos esse contrato de empreitada. Como é um contrato, ele tem a primeira classificação do quê? Bilateralidade, né? Porque nós já falamos que todo contrato ele é bilateral ou plurilateral, mas sempre vamos precisar de duas ou mais partes para poder pactuar, para poder formar um contrato. Caso contrário, nós não temos um contrato, né? Oneroso, por quê? Porque surgem obrigações e direitos para ambas as partes. Comutativo, as partes, tanto o empreiteiro como o dono da obra, eles possuem conhecimento das suas obrigações e já sabem dos seus direitos, né? O empreiteiro tem a obrigação de executar a obra conforme pactuado e o direito de receber o valor já determinado em contrato. E o dono da obra tem o direito de receber a obra conforme pactuado, no prazo pactuado, e a obrigação de pagar o valor, a retribuição estipulada no contrato conforme foi pactuado. Então, por isso ele se torna comutativo, oneroso comutativo. As partes têm conhecimento no momento da formação, que formaram o contrato, elas já sabem quais são os seus direitos e suas obrigações. Consensual, todo contrato precisa de uma manifestação de vontade livre, então ele entra na questão do consensualismo, né? Porque essa manifestação de vontade ela não pode ser viciada, ela tem que ser livre para ser um contrato válido, né? E não ser passível de uma anulação futura em relação à sua manifestação de vontade. E o contrato de empreitada, ele é não solene, ele não tem uma forma específica previsto em lei. Ele não determina que tem que ser escrito ou por escritura pública, não, ele é de forma livre. As partes podem pactuar da forma que entenderem, mas por questão de prova e questão de garantias, recomenda-se que seja de forma escrita, devidamente, com todos os seus requisitos necessários, né, para proteção de ambas as partes. Se vocês observarem, quando nós falamos em classificação, se vocês realmente entenderam e aprenderam a matéria geral de contratos do primeiro bimestre, todo contrato, independente da espécie que vocês visualizarem ou vocês tiverem contato, vocês vão conseguir fazer essa classificação. Por isso que é de suma importância vocês saberem essa classificação contratual, para não ter problemas quando vocês pegarem um contrato e não terem dúvidas da sua classificação. E eu digo que classificação não é decorar, né? É realmente aprender, é você pegar aquele contrato e conseguir identificar a sua classificação. E isso fica tão simples quando você começa a utilizar em todo contrato que você observa e que você vai classificar, que isso vai fluindo de forma natural, né? No começo ele é um pouquinho complicado, mas depois você vai aplicando nos contratos e vai percebendo que ele é bem mais simples do que nós imaginamos. Se vocês observarem até aqui, nós só falamos de questões subjetivas, formação do contrato, tudo aquilo da parte geral. Eu peguei lá daquela parte geral e constei dentro do nosso contrato de empreitada, que é um contrato típico, ok? A partir disso, depois de nós aprendermos a identificar o contrato de empreitada, nós precisamos trabalhar um pouquinho sobre prazos. Porque quando nós formos falar em prazos dentro do contrato de empreitada, nós temos que visualizar dois prazos. O prazo em que o empreiteiro
tem a obrigação de executar e entregar a obra, e o prazo em que o dono da obra tem a obrigação de efetivar o pagamento do valor, né? Então, sempre lembrando, partes, empreiteiro e dono da obra. Sempre vai ter um valor fixado. Empreiteiro, obrigação de entregar a obra. Dono da obra, obrigação de executar o pagamento da forma pactuada. Isso significa que nos contratos de empreitada nós teremos 2 tipos de prazos que nós precisamos observar. O prazo em que o empreiteiro tem a obrigação de observar, que é o prazo para entregar a obra, e o prazo do dono da obra, que ele tem para efetivar o pagamento. Ok? Então, o primeiro prazo que nós vamos analisar é o prazo em que o empreiteiro tem para realizar a entrega da obra. Nós temos 2 situações: esse prazo estar fixado no contrato ou esse prazo não estar fixado no contrato. Se o prazo para entrega da obra estiver fixado no contrato, chegou a data fixada, o empreiteiro tem a obrigação de entregar essa obra, né? Por quê? Porque ele, no momento da formação, ele aceitou aquele prazo. Ele concordou que aquele prazo constante no contrato era o suficiente para ele fazer a execução da obra, né? Para cumprir a sua obrigação. Quando eu falo em prazo fixado para entrega da obra, significa o quê? Que é a entrega daquela obra conforme foi pactuado, sem alterações. Não significa que chegou a data da entrega da obra, eu como empreiteira vou lá e vou entregar de qualquer forma. Não, porque se a obra não estiver em conformidade com o pactuado, o dono da obra não é obrigado a aceitar o recebimento. Ele pode se recusar, ele pode rejeitar a receber se aquela obra não foi executada conforme as instruções dadas no projeto para sua execução. Tudo bem? Porém, se de repente o empreiteiro vai entregar essa obra e o dono da obra declara: não, eu não vou receber porque não está em conformidade com o que nós tratamos. E o empreiteiro entender que realmente executou conforme foi tratado, para que o empreiteiro não seja constituído em mora, para ele não responder, né, por atraso na entrega, cabe ao empreiteiro realizar a consignação da obra, tá? Então, ele tem um prazo para entregar a obra. Se no momento em que ele for entregar, o dono da obra entender que não rejeitar essa obra, entender que não está em conformidade com o pactuado, para que o empreiteiro não seja constituído em mora, para que ele não tenha as responsabilidades por não entrega, por não execução contratual no prazo pactuado, ele precisa consignar essa obra para evitar problemas futuros. E aí discute-se numa ação de consignação se realmente aquela obra foi executada conforme pactuado ou não. O que o empreiteiro não pode fazer é tentar entregar a obra, né? Declarar que está conforme foi pactuado, o dono da obra não aceitar, rejeitar essa obra e o empreiteiro ficar quieto. Ele não pode. O que ele tem que fazer é consignar, porque senão ele pode correr o risco do dono da obra constituir ele em mora e ele ter que arcar com perdas e danos por inadimplemento contratual, ok? E a outra situação em que nós temos é a questão do não fixado, o prazo não for fixado lá no contrato para entrega. Mas, professor, e aí? Vai ser ad eterno, né? E ele vai ficar lá todo esse tempo sem entregar, tem o tempo todo? Não. O que vai acontecer? O dono da obra, se não foi fixado no contrato a prazo para sua entrega,
o dono da obra ele tem que notificar o empreiteiro, determinando um prazo para que ele possa efetivar essa entrega, né? Ele tem que constituir o empreiteiro em mora, ele tem que notificar dando um prazo para que ele entregue. Se ele não entregar nesse prazo da notificação, ele vai ser constituído em mora e vai arcar com as consequências do atraso. Outra situação que eu quero deixar muito claro aqui, que vocês precisam visualizar, é a questão que eu estava falando anteriormente, né? Que se de repente o empreiteiro for entregar a obra e o dono da obra rejeitar, ele tem a obrigação de fazer. Eu digo assim, ó, não é uma questão de obrigação, mas é uma questão de proteção mesmo, contratual, de fazer a consignação. Mas isso, gente, não quer dizer que as partes não podem entrar num acordo. Porque se realmente existir alguma diferença naquilo que foi contratado, pode ocorrer o abatimento do preço, né? As partes podem entrar num acordo, o dono da obra demonstrar o que ele entende que não está de acordo com o contratado e o empreiteiro fazer um abatimento do preço, em vez de enjeitar, ó, eu recebo essa obra conforme está, mas vamos fazer um abatimento do preço porque não foi conforme nós pactuamos, né? Isso é possível, todo acordo que não venha a prejudicar nenhuma das partes e sem nenhum vício de consentimento e de manifestação de vontade, ele é válido na questão contratual. Tudo bem? No próximo vídeo eu vou começar a falar um pouquinho com vocês sobre o prazo para pagamento. Esse prazo que eu acabei de passar para vocês é em relação à entrega da obra, em que o empreiteiro tem a obrigação de executar a sua obra, ok? E o próximo nós falamos sobre o prazo para pagamento.